Olha, minha gente, só neste ano aqui, a gente está no dia 11 de abril, né? Mais de 3 mil brasileiros foram afetados por desastres naturais. São pessoas que sofreram com estiagem ou ficaram desalojadas, desabrigadas e ainda mortos, vítimas de deslizamentos, chuvas intensas que atingiram Minas Gerais, Bahia, a estiagem, o sul do país, notadamente o Rio Grande do Sul, e as fortes chuvas, especialmente o Rio de Janeiro, né, com uma constância terrível. O Kleber Rodrigues está no Rio e vai contar para a gente, Kleber, a impressão que a gente tem é de que o Rio foi o mais atingido pela sequência de fatos, né? Mas você tem um levantamento que mostra para a gente quais foram os estados do país que mais tiveram desastres naturais até agora, né? Bom dia, boa semana para você, Kleber. Oi, Colombo, obrigado, viu? Excelente semana para você também, uma ótima segunda-feira para todo mundo. Colombo, por mais que a situação aqui no Rio ela seja mais recente, o estado de Minas Gerais, segundo o levantamento, foi o mais afetado este ano, com mais de 8 mil eventos. Nesse topo da lista também aparecem os estados da Bahia, Paraíba e sim o Rio de Janeiro, né? Lembrando que na semana passada, pelo menos 20 pessoas morreram em chuvas torrenciais aqui no estado, em consequências dessas chuvas torrenciais aqui no estado, principalmente afetando a Costa Verde Fluminense, municípios turísticos, né, como Paraty e Angra dos Reis. E não tem como não recordar da situação em Petrópolis. Mais de 230 pessoas morreram depois de uma forte chuva que provocou o deslizamento, mortes e muitos prejuízos lá em Petrópolis. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, a cada desastre natural do Brasil, em média, 3,4 mil pessoas são afetadas. Nesse estudo, né, foram contabilizadas pessoas que foram desalojadas, desabrigadas em função de estiagem, de inundações e também de chuvas torrenciais. Os dados apontam que 8 milhões de brasileiros foram afetados por catástrofes ambientais só neste ano. A gente está falando aí de um período entre janeiro e março, portanto. A seca e a estiagem foram os eventos mais recorrentes, com 40%, segundo a pesquisa. E aí, na sequência, as fortes chuvas aparecem, né, provocando estragos com 15,7%. A pesquisa também mostra um prejuízo financeiro recorde com as chuvas e também com a estiagem esse ano. Segundo a CNC, foram mais de 72 bilhões de reais em prejuízos. Só para se ter uma ideia, isso é quase o orçamento todo do Rio de Janeiro para o ano de 2022. O Rio que tem um orçamento previsto para 92 bilhões. Em todo o ano passado, foram 60,3 bilhões em prejuízos. Então, a gente já tem, só nesses 3 primeiros meses no país, um volume superior a todo o prejuízo registrado no ano passado. O Ricardo Teixeira, que é coordenador do MBA em Gestão Financeira da FGV, destaca que esse valor poderia ter sido investido na prevenção, na modernização das cidades para evitar situações como essa. O biólogo e pesquisador Mário Moscatelli diz que o cenário atual é de um filme de terror. Ele destaca a questão do aquecimento global e mostra a necessidade urgente das políticas públicas de prevenção para evitar situações como essa, de um prejuízo financeiro enorme, como o registrado, 72 bilhões até o momento, e muito pior que isso, a perda de vidas. Eu volto com vocês. É isso, Kleber. A gente tem falado muito com especialistas aqui que dizem, olha, essas chuvas torrenciais agora, porque um argumento usado pelos gestores é o seguinte, olha, mas nenhuma cidade escaparia dos danos porque choveu em tantas horas aquilo que a gente esperava para o mês. Choveu em um dia aquilo que era esperado para 15 dias. Isso é fato, é verdade. Nenhuma cidade, por melhor que seja a infraestrutura ali, suporta tanta água ao mesmo tempo. Mas primeiro, essa deve ser a regra a partir de agora, por causa das mudanças climáticas, assim como longas estiagens, como a que ocorreu agora no sul do país, no Rio Grande do Sul, mas as chuvas dessa forma, nesse formato, muita chuva em pouco tempo, são regra a partir de agora, por causa da mudança climática, e o que nós temos de fazer é, pelo menos, evitar mortes, é tirar as pessoas de áreas de risco, tirar as pessoas de beirada de córrego. E para isso o país vai precisar de muito investimento e de uma grande reforma urbana. O que vai ser missão do próximo presidente da República, seja ele quem for, missão dos governadores de estado.